Aqui, deixa eu ver o chat. Então, vamos lá. Apresentar aqui. Bem, estávamos falando agora há pouco sobre a intensidade, o nível sonoro, né? Tem a relação com a amplitude da onda. Que outra característica eu posso usar para classificar a onda é a característica que está relacionada com a altura sonora. E, infelizmente, os termos que a gente usa no dia a dia acabam que não batem muito com os termos que a parte técnica, né, a física e o pessoal da música utiliza, então é comum gerar confusão quando fala em altura, porque normalmente no dia a dia, se eu digo para vocês que vocês estão falando muito alto, o que é que vocês entendem? Em geral, vocês entendem que é para baixar o nível sonoro, né? Para quem não é músico. Tá? Normalmente, para quem não é músico, quando eu digo que alguém está falando muito alto, é porque essa pessoa está falando com um nível sonoro elevado, né? Mas dentro da física, dentro da música, isso, entendem como volume. Dentro da física, dentro da música, a altura sonora está relacionada com a frequência da onda. É só a frequência que está lá dentro. Então, existem sons altos, falando tecnicamente, com intensidades sonoras baixas, intensidades sonoras médias e intensidades sonoras altas. Assim como existem sons baixos, que têm intensidade sonora baixa, média e alta. Então, intensidade sonora e altura sonora são duas características completamente separadas, elas são completamente diferentes. E, infelizmente, por conta dos termos que a gente usa no dia a dia, intensidade e altura acabam se confundindo, né? Quanto mais alto um som falando de forma técnica, quanto mais alto, maior é a frequência. Então, sons mais altos têm frequências elevadas, sons mais baixos têm frequências menores, frequências mais baixas, né? Esse som aqui, por exemplo, quando comparado com esse sonzinho aqui de baixo, ele é um som mais agudo, que significa que ele é um som mais alto, porque ele tem uma frequência mais elevada, enquanto que esse som aqui de baixo, ele tem uma frequência menor, ele é um som mais grave, ou um som mais baixo, né? E isso vem do fato que ele tem uma frequência reduzida. O pessoal da música costuma muito dizer para tentar diminuir um pouquinho essa confusão, em pedir para a pessoa mudar o tom da voz, né? Então, quando ele quer que mude do grave para o agudo, ele, tecnicamente, está querendo que você aumente o som, né? Que você produza um som mais alto. Em geral, ele diz para você ter um tom acima. O tom acima, você está deixando o som mais agudo. O Vinícius até comentou isso no chat já. Uma outra maneira de tratar o som agudo e o som grave é por fino ou grosso, né? Então, sons agudos são sons mais finos, sons graves são sons mais grossos, né? São outra maneira de identificar. Um som agudo é um som alto, de frequência elevada, e um som fino. Todas essas características definem a mesma coisa. E um som grave é um som mais baixo, de frequência reduzida, e um som mais grosso. Qualquer uma delas serve. Em geral, grosso e fino são definições mais do dia a dia, mas ser agudo, alto ou frequência elevada são todos termos técnicos. Qualquer um deles podem ser utilizados. Não faz diferença, sabe? Se você vê em algum lugar que prefere usar som agudo, som grave, e outro usar mais alto, mais baixo, tecnicamente não tem nenhuma diferença entre essas duas definições, certo? E quanto eu estava falando lá no início, né, até também foi uma dúvida que o Vinícius levantou, se você estiver ouvindo dois sons ao mesmo tempo, tem como comparar as intensidades dele para saber qual você vai ouvir melhor? Aí vai depender também da altura sonora, porque o ouvido do ser humano, eu não vou saber fazer a curva toda, mas assim, para o limiar da audição, o mínimo necessário para você conseguir ouvir. Então, se tiver um gráfico aqui da intensidade em função da frequência, né? Então, quanto maior a frequência, mais para cá, quanto mais agudo o som estiver, mais distante do eixo vertical eu vou estar aqui.
Em geral, a gente tem uma sensibilidade, né, um limiar da sensibilidade que se comporta assim, ó, para a frequência. Então, quer dizer que frequências muito baixas, você precisa de uma intensidade elevada para ouvir. Enquanto que frequências mais ou menos altas, você precisa de uma intensidade menor para ouvir. Ou seja, o ouvido humano, ele é mais sensível a sons mais agudos, ou pelo menos sons que estão próximos do limiar das frequências que o ser humano consegue ouvir. E esse é um dos motivos pelo qual criança chora com um tom extremamente agudo. A região de frequências do choro de uma criança está dentro dessa regiãozinha aqui, ó. Um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, dependendo da criança, isso também varia muito, mas, em geral, comparado com a voz adulta, o choro da criança é bem mais agudo. Pode falar. Depende da lapada que ela levar também. Talvez. Mas nesse caso eu estou falando de um bebê, então acho que o bebê não levou nenhuma lapada. Você pensa aí num bebê. Isso é uma questão evolutiva até, sabe? A gente tem, o ser humano tem uma sensibilidade maior às frequências mais finas, as frequências mais agudas do som, justamente porque as crianças emitem sons, as crianças e os bebês emitem sons mais agudos, e para que a humanidade conseguisse chegar onde chegou hoje, era importante que as mães e os pais conseguissem ouvir as suas crianças chorando quando chegou um bichinho lá tentando comer os meninos da caverna, né? Então, a própria forma como o nosso ouvido evoluiu para ter uma sensibilidade mais próxima do agudo está relacionado com o fato de que era mais importante ouvir os sons agudos emitidos pelas crianças e bebês do que os sons mais graves emitidos por adultos, tá bom? Mais passivo para tomar necessário falar de forma mais grave possível. Isso. Se você, uma pessoa que está dormindo, em geral, ela vai notar menos, ou melhor, é menos provável que ela acorde se você estiver falando com um tom de voz mais grave do que se você estiver falando com um tom de voz mais fino. Isso vai ser diferente para a pessoa. Realmente, o som agudo, ele é percebido com mais facilidade do que os sons graves, e também é por esse motivo que os sons agudos incomodam mais no ouvido do que os sons mais graves, né? Infelizmente, a gente acaba que essa mesma relação de que os sons agudos incomodam mais no ouvido, isso acaba sendo transferido para uma característica fisiológica de que as mulheres têm o som emitem sons mais agudos do que os homens, por uma questão fisiológica mesmo, da espessura das pregas vocais femininas e masculinas, e aí a gente entra numa discussão que eu prefiro não avançar muito aqui, mas eu acho que ela é extremamente importante, que é o fato de que mulheres são consideradas pessoas que vocês não devem ouvir, porque a voz de mulher incomoda. E, infelizmente, tem uma característica biológica aí no meio, mas também tem um bocado de machismo estrutural nessa situação. Mas vamos avançar um pouquinho. Saindo das duas características que a gente consegue pegar diretamente da onda, que é a intensidade, porque eu pego diretamente da amplitude e consigo dizer qual é a intensidade da onda, da altura, que eu vou diretamente na frequência e consigo caracterizar o som com isso. O timbre é tudo que sobra. Todas as outras características que a gente não vai conseguir pegar de forma direta, ou que, dentro do estudo que a gente está fazendo agora, né, dentro desse recorte que eu fiz dentro da disciplina de Física 2, a gente não tem como explorar tanto. E uma maneira diferente de ver essa frase, de ser um pouquinho mais técnico, ao invés de simplesmente dizer que o timbre é todo o resto das características, é imaginar que o timbre é aquela qualidade fisiológica que vai permitir que uma pessoa consiga diferenciar dois sons que foram emitidos com a mesma altura, isso é, que tem a mesma frequência ou a mesma intensidade, ou o mesmo nível sonoro, emitidos por fontes diferentes. Então, se você, por exemplo, emite uma nota Lá, que aí você está dizendo qual é a altura,
a uma intensidade de 80 decibéis, que é uma intensidade relativamente alta, intensidade que, mesmo no ambiente com barulho de pessoas conversando, você vai conseguir ouvir. Essa nota lá, se ela for emitida por um diapasão, que é um aparelho, uma tecnologia bastante antiga, mas que é utilizada até hoje, porque emite uma frequência pura, uma frequência única, ou por uma pessoa falando, ou um violão, uma guitarra, por diversas fontes diferentes, você consegue perceber. Não é a mesma coisa ouvir uma nota lá de um diapasão, por uma flauta, por um violino, uma pessoa falando, ou uma clarineta. Que são os exemplos que eu encontrei no livro, por isso que eu trouxe esses, tá? Mas qualquer outro instrumento é possível, em geral, não precisa ser um musicista para conseguir diferenciar bem isso. Um ou outro instrumento talvez não seja tão fácil, mas, por exemplo, é muito fácil perceber a diferença de uma nota, que foi uma nota lá, por exemplo, emitida por um diapasão e por uma clarineta, é bem diferente, ou por um violino. Você consegue perceber que são objetos diferentes produzindo aquele som. E no formato da onda, fica bem claro aqui, ó, se você tem um diapasão, você tem uma onda pura, né, uma onda que a gente chama de onda senoidal. Se for uma flauta, você já vai ter uma diferença aqui, ó, no comportamento da onda. Um violino também tem um comportamento diferente. Qualquer instrumento musical tem esse comportamento um pouco diferenciado de como a onda funciona. Uma baladeira cantora pura. A gente diz que é pura justamente por isso, porque tem um formato de onda chamado harmônico, né? Aí, uma onda harmônica é uma onda que tem um formato senoidal mesmo. Tá bom? E aí, dentre esse monte de características que a gente pode incluir no timbre para caracterizar, né, dois sons emitidos por fontes diferentes, dois sons que têm a mesma altura e mesma intensidade emitidos por fontes diferentes, uma delas é o espectro sonoro. Esse foi um dos únicos que eu quis trazer aqui para dar uma noção para vocês. Aqui eu tenho um gráfico de 3 ondas e a onda resultante delas, né? Essa onda aqui em vermelho é a onda sonora que você está ouvindo. Vejam o formato que ela tem. Ela dá uma descida, ela sobe um pouquinho, desce de novo, sobe mais uma vez, desce. Ela não tem aquele formato senoidal que eu mostrei para vocês na representação do que seria uma onda. Como é que essa onda aqui foi construída? Como é que esse som foi captado? Bem, ele foi captado juntando um som do primeiro harmônico com o segundo harmônico, com o quarto harmônico de uma certa onda. O primeiro harmônico é essa onda senoidal aqui em azul, o segundo está aqui em verde e o quarto está aqui em marrom. A composição dessas 3 ondas aqui vai ser entendida no ouvido como essa onda vermelha. Você só vai detectar a onda vermelha. As outras 3, elas não vão aparecer de forma separada. Essas ondas que estão se juntando para fazer o som resultante fazem parte do que a gente chama de espectro sonoro. E um dos componentes do timbre vem justamente desse espectro, de quais são as frequências que estão contribuindo para formar aquele som. E dentro dessas ondas, não só quais, mas como é que elas aparecem, porque eu posso ter a frequência do primeiro harmônico com amplitude muito grande comparada com a do segundo, e a do segundo ser muito maior do que a do terceiro, e assim por diante, cada vez que eu vou aumentando o nível do harmônico, diminuindo a intensidade, mas alguns sons também fazem o contrário, de que o primeiro é menor, e o segundo é maior, e o terceiro volta a ser menor. Não há como definir um padrão, e aí esses diferentes espectros sonoros vão gerar timbres diferentes, né? Instrumentos musicais com timbres diferentes têm provavelmente uma composição do espectro diferente entre eles, tá bom? Concluindo aqui, eu gosto muito de falar dessa parte do espectro sonoro, então vou tentar não passar muito aqui do tempo da aula, não me prendendo muito nele. Mas qualquer coisa depois a gente pode conversar sobre isso fora do horário da aula. Outra coisa que eu quero falar com vocês é os fenômenos que acontecem da reflexão sonora. E por que esses fenômenos são importantes, né? Tipo, lá no passado a gente já estudou
na semana passada, a gente estudou reflexão de ondas. O que é que tem de diferente na reflexão da onda sonora comparadas com as outras? Bem, na reflexão em si não tem nada diferente. A reflexão acontece do mesmo jeito. Se uma onda sonora encontra uma barreira que não permite ela passar para o outro lado, provavelmente ela vai ser refletida, uma parte da intensidade dela vai voltar para o lado da barreira em que ela já estava antes, a direção com que ela vai ser refletida vai seguir a mesma regra que a gente viu na semana passada, que se eu puder medir o ângulo com que ela bateu na entrada com a normal, ela vai formar o mesmo ângulo na saída com a normal, só que do lado oposto dessa reta, todas as características ficam iguais. A diferença, os fenômenos que são causados pela reflexão sonora não tem ligação direta com a reflexão em si, mas sim com uma característica do ser humano. A gente vai voltar de novo para a aula de fisiologia agora, rapidinho, que é uma característica chamada persistência auditiva. Aqui eu tenho uma animaçãozinha mostrando mais ou menos como é que funciona a audição humana. E eu coloquei lá no material, no material das aulas, né, um videozinho mostrando de uma maneira um pouquinho mais detalhada do que está aqui nesse GIFzinho, como é que a audição humana funciona. Mas a ideia basicamente é a seguinte: você vai receber uma onda sonora que vai ser captada e direcionada pelo pavilhão auditivo, vai entrar no canal auditivo. Aqui, essa onda vai causar um movimento de vibração desse conjuntinho aqui de ossículos, são os 3 menores ossos do corpo humano, estão dentro do ouvido, né, o estribo, a bigorna e o martelo. Essa vibração vai acabar sendo transmitida para um conjunto de membranas até adentrar nessa região aqui em formato de espiral, que é chamada de cóclea, né? Dentro da cóclea, e também já aconteceu um pouquinho aqui, logo depois da passagem do pavilhão e do estribo, a passagem pelo esse conjunto de ossículos, né, acontece uma amplificação do som, e ao passo que essa onda sonora vai atingindo o finalzinho da cóclea, ela vai atingir o nosso nervo auditivo. O nervo auditivo, ele tem um conjunto de estruturas ali que auxiliam ele, acho que a principal delas é chamada órgão de Corti, e esse órgão, ele faz uma troca entre uma vibração mecânica, que é o som, em uma vibração elétrica, que é o impulso elétrico que vai ser entendido no cérebro como som, tá bom? Não tem como se consegue até ser... É porque faz parte, né, o mecanismo é físico, né, embora esteja dentro de um organismo biológico, que em geral é estudado pela física, mas existe um ramo da física específico chamado biofísica, que estuda muito desses caras. A gente acaba incluindo esse conteúdo aqui. Mas bem, nesse momento aqui, quando a vibração mecânica que veio do som é transformada em um sinal elétrico para ser enviado para o cérebro, para que o corpo humano, para que o cérebro interprete esse sinal como sendo um som, existe um tempo entre a vibração causar uma modificação que, na ordem mais básica possível, é uma alteração de ordem química. Essa vibração vai acarretar uma reação química que gera o pulso. É necessário um intervalo de tempo para que essa conversão aconteça. Durante essa conversão, o nosso ouvido não capta novos sons. É como se... Lembra que eu tinha falado, quando eu falei do mecanismo de localização dos morcegos, que é como se eles desligassem o ouvido quando eles emitem o som, para poder não ficar perturbado pelo som que foi emitido? É algo mais ou menos parecido. Durante o processo de conversão da vibração mecânica em impulso elétrico, o nosso ouvido está menos sensível às vibrações mecânicas. E estar menos sensível às vibrações mecânicas justamente está dizendo para o nosso ouvido qual é a taxa de repetição que ele vai mandar sinal para o cérebro.
Basicamente, você tem o ouvido, nosso ouvido, ele tem um ping para mandar as informações para o cérebro. E o tempo desse ping é da ordem dos 0,1 segundos. O que está querendo dizer? É que se dois sons chegarem no ouvido com um intervalo de tempo menor do que 0,1 segundos, de alguma forma o seu cérebro vai interpretar como se fosse uma coisa só, como sendo um único som. Fala, galera. 100 milissegundos, isso mesmo. O tempo de ping do nosso ouvido é 100 milissegundos. Se você recebe dois sons com intervalo de tempo que é menor do que 0,1 segundos, o seu ouvido vai acabar misturando esses dois sons antes de enviar o sinal para o cérebro. Então, o sinal que vai ser recebido pelo cérebro é um sinal de duas coisinhas misturadas. Enquanto que, se você ouvir dois sons com intervalo maior do que 0,1 segundos, o seu cérebro identifica bem. Opa, chegou um som, entendi. Chegou outro som, entendi. São dois pings diferentes. Já menor do que 0,1, vai tudo no mesmo ping, recebe tudo a mesma informação, tá bom? E aí, por conta da persistência auditiva, por conta dela, não é uma característica física, é por conta dessa característica biológica do ser humano, existem três fenômenos que a reflexão pode causar. E isso vai tudo no mesmo pacote, né? Antes de falar nisso, a gente precisa entender que de onde vêm esses fenômenos diferentes? Quando o som sofre reflexão e você está num ambiente fechado, por exemplo, pense em quando você está numa sala de aula. Você não vai emitir só o som, você não vai ouvir apenas o som que vem direto do que o professor falou, como estão essas setas aqui em vermelho. Provavelmente você também vai ouvir o som que o professor falou e foi emitido para cima, bateu no teto e voltou, que foi emitido para as laterais, bateu nas paredes e voltaram. Então, o que você ouve é uma mistura entre o som que foi emitido diretamente pela fonte e o som que sofreu reflexões nas paredes do ambiente. Entendeu? Você distingue como... Quando eu digo distinguir, é o seguinte: se eu falo meu nome, Rodrigo, e eu conseguisse falar o meu nome duas vezes no intervalo de tempo menor do que 0,1 segundos, claramente eu não consigo falar desse jeito, você vai misturar as duas vezes que eu falei. Enquanto que, se eu não conseguir falar no 0,1 segundos, que é o que acontece de fato, você vai ouvir Rodrigo, 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 Rodrigo. Mesmo que eu fale muito rápido, o mais rápido que eu puder, você não vai misturar as duas vezes. Você consegue dizer que eu falei duas vezes. Enquanto que, se eu pego um equipamento que emite, né, ondas sonoras, que aí ele consegue emitir isso, eu consigo escolher uma taxa de repetição de forma que você não consiga perceber a diferença entre a primeira vez que eu falei a coisa e a segunda vez que eu falei a mesma coisa. Tá bom? Pronto, se duas pessoas falarem exatamente ao mesmo tempo, fica quase uma. É isso que a gente busca, por exemplo, quando um coral está ensaiando. Qual é o objetivo do coral quando ele ensaia? É que todo mundo consiga falar ao mesmo tempo, que não haja diferença de tempo entre as palavras iguais que estão sendo emitidas pelas pessoas que estão cantando ao chegar nos nossos ouvidos. Se esse intervalo de tempo for diferente, você vai ouvir realmente alguém está atrasado aí no meio do caminho, alguém não está afinado com o grupo. E aí, só para avançar, para a gente não se perder muito no conteúdo, até a forma como um coral se organiza, ou seja, como é que eles estão distribuídos na hora de fazer um canto, é importante para garantir que você não ouça uma pessoa e depois ouça outra. Se, por exemplo, você tiver um coral muito grande e você está sentado na primeira fila da plateia, numa apresentação, você vai ouvir primeiro o cara que está mais próximo de você e vai ouvir depois o cara que está mais distante. Isso vai fazer com que pareça que eles estão desafinados. Então, é importante garantir isso, é importante garantir o formato meia-lua para garantir que todo mundo está praticamente à mesma distância de todo mundo que está ouvindo. Importante. Aqui na rua, sabe, tem uma distância, assim, considerável. Aí,
Eu acho que é essa reflexão do som que acontece. Tipo, você tá aqui numa calçada, aí você dá um grito, tipo, sei lá, boa tarde. Aí você escuta lá no final da rua, como se o som voltasse. Aí é isso, Uhum. a reflexão do som. Tipo, É quando isso mesmo. o canto é É muito isso mesmo. grande, o abafado. É. Pessoal, vou falar dos fenômenos, a gente vai chegar especificamente nesse aí. O importante é identificar que esses fenômenos têm a origem no fato de que o som vai ser refletido em algum lugar. Então, se você estiver num campo aberto, sei lá, foi para praia, provavelmente na praia você não vai ver nenhum desses efeitos que eu vou falar aqui, porque você não tem, praticamente não tem paredes para o som se refletir e chegar de novo em você. Mas quando você está numa sala de aula, está ouvindo música dentro da sua sala sem ser com fone de ouvido, ou está assistindo a aula com o som direto do computador, você vai acabar ouvindo um som que é emitido diretamente pelo computador e o som que é refletido. Se esse som que chega em você direto da fonte, que é esse caso aqui, e o som que foi refletido, se eles chegarem no seu ouvido com um intervalo de tempo que é um pouquinho menor do que 0,1 segundo, é um pouquinho menor do que o tempo necessário para enviar o ping, né, o tempo de latência lá do seu ouvido, menor do que os 100 milissegundos, o seu cérebro, ele vai entender que, olha, os sons não chegaram juntos, mas eles têm mais ou menos a mesma informação. Então, para você, é como se o som fosse um pouquinho mais comprido. Então, eu vou dar uma exagerada aqui no que eu vou falar para tentar dar uma noção para vocês do que é. É como se, se não houvesse a reflexão, você ouvisse o som A, A, se houver uma reverberação, que é quando chega nesse intervalo de tempo que é um pouquinho menor do que 0,1, você ouve A, A, A. É um pouco mais longo. O som parece que ficou um pouquinho mais longo, tá bom? Deixa eu ver o que a Maria de Fátima está falando. Quando eu estou andando no ônibus, quando ele passa por uma rua estreita, o som do motor dá para ouvir, mas quando ele passa por uma rua mais aberta, o som se espalha. Exatamente isso mesmo. Se você anda num ambiente que tem paredes muito próximas para refletir o som, você vai ouvir um pouquinho mais o som que está sendo emitido pelo motor, porque ele reflete e você escuta, do que se ele estiver numa avenida larga, né, onde não tem onde refletir, tá bom? Reverberação, o som chega com um intervalo de tempo que é um pouquinho menor do que o tempo de latência, então você ouve o som como se ele fosse um pouquinho mais longo. Eu tentei dar uma exagerada entre o A e o A, mas na prática isso é muito, muito, muito pouquinho. Tá? O seu cérebro interpreta isso, mas é muito pouquinho. Você vai conseguir perceber bem a diferença se você comparar o quanto você entende de uma pessoa falando em um ambiente fechado e essa pessoa falando a mesma coisa, com a mesma intensidade sonora, em um ambiente aberto. Isso você vai conseguir perceber. Não sei se vocês já chegaram a ter essa oportunidade, alguns professores do campus já chegaram a fazer isso, de ter alguma aula fora da sala de aula, dar uma aula, por exemplo, no centro de convivência. No centro de convivência, você não ouve tão bem o professor falando quanto quando ele está na sala de aula, justamente porque você não tem essas reflexões que reverberam o som que foi emitido pelo professor para os nossos ouvidos, tá bom? Avançando aqui, a outra possibilidade é, se a diferença de distância aqui for tão pequenininha que o intervalo de tempo entre a detecção direta e a do som refletido for muito menor do que o tempo de latência, aí o seu cérebro não consegue perceber diferença nenhuma. O seu órgão de Corti vai mandar um único sinal sem prolongamento, mas com uma intensidade maior. Porque os sons chegaram juntos, então eles simplesmente aumentaram a amplitude da vibração. E aí, por conta disso, você ouve o som um pouco, com nível sonoro um pouco maior. Isso gera o que a gente chama de reforço, né? Eu não sei o que é que tu falou, Vinícius, nessa parte. Não sei se eu não tenho uma referência, né? Não tem como você ver isso fácil em dó. Dó é aqueles apps de fazer música. Ah, eu não conheço. Ah, beleza, entendi.
Entendeu? Você tem como colocar o efeito de reverberação nesses equipamentos, nesses aplicativos que geram tons, e aí ele fica um pouquinho mais longo, né? Massa, legal. Eu não conheço. Confesso que não conheço, sabe, o aplicativo, então não peguei a referência na primeira frase, tá bom? Reverberação aumenta um pouquinho a duração, reforço aumenta a intensidade. Esse aumento de intensidade não é tão grande, tá? É bem pequeno. Quando uma sala é projetada, independente de qual é o tipo de sala, mas ela é projetada de forma acústica, a reverberação e o reforço são ambos utilizados, tá bom? Usa as duas coisas. Você projeta a sala para que haja um pouco de reverberação e o que está sendo dito fique um pouco mais claro. Então, parece que a pessoa que fala numa sala que tem um bom tratamento acústico de reverberação, ela fala com a dicção melhor. Então, você entende melhor o que ela está falando. E o reforço ajuda com que a pessoa não precise falar com o volume elevado. Ela pode falar com um tom um pouco mais baixo, com o volume um pouco mais baixo, e todo mundo consegue ouvir o que está sendo dito graças ao reforço, tá bom? Já o eco é justamente aquela questão. Se você emite um som e a fonte não, né? A barreira que vai refletir o som está a uma distância que é da ordem dos 17 metros, né? Se você tiver uma coisa sendo emitida, uma onda que vai ser refletida em algo que está a uma distância de aproximadamente 17 metros, e isso pode ser, por exemplo, uma rua, em que aquelas ruas em T, né, é comum acontecer quando você tem uma rua assim, né? Acho que isso, até o Boaro comentou, né, que ao final da rua tem aqui um muro de alguma coisa. Se você emite um som a uma distância maior do que esses 17 metros, o que vai acontecer? O som que vai chegar na pessoa, em você, né, que está emitindo, e o som que vai chegar refletido, vai chegar com a diferença de tempo que é maior do que o 0,1 segundo. É maior do que o tempo de latência. Eu só queria saber fazer aquele assovio, para tirar onda do mesmo jeito. Não sei assoviar no meio de uma palavra. Só ele consegue. Se esse tempo for maior do que 0,1, já passou o tempo de latência do ouvido, o primeiro som chegou, o ouvido converteu, mandou sinal para o cérebro, seu cérebro entendeu, opa, chegou aqui um som. Aí vem a onda refletida, que passa a mesma informação. Essa onda refletida vai ser enviada para o cérebro num ping diferente, vai em outro pacote de dados. E aí, nesse segundo pacote, seu cérebro entende, opa, de novo, repetiu. Isso é o eco. O eco, você ouve uma repetição do que foi falado, da onda sonora que foi emitida, porque o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo chegar foi maior do que o intervalo de tempo que seu ouvido leva para converter o som em sinal elétrico que é enviado para o cérebro, tá? Então, esses são os 3 fenômenos que eu falei, que a reflexão do som associada à persistência auditiva do ouvido humano causam reverberação, diferença de tempo pouco menor do que o tempo de latência, faz com que o som se prolongue. Reforço, a diferença de tempo é muito menor do que o tempo de latência, isso gera um aumento na intensidade sonora. O eco, quando a diferença de tempo é maior, o tempo de aí chegam como se fossem sons diferentes, como se fossem pessoas ou fontes diferentes emitindo o mesmo sinal, né, a mesma palavra dita por pessoas. E aí vocês provavelmente já viram isso em filme, alguns já tiveram experiência de ver em casa, né, isso também, né. Se fosse na água, a distância para acontecer o eco poderia ser maior, né, não. Na água, a distância para ter... deixa eu identificar na água. O som se locomove... É maior, é isso mesmo, é maior. Tá fazendo a conta aqui de cabeça. Mas, assim, esses 17 metros está relacionado com o fato de que o som se locomove a aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Para ter os 34 metros de ida e volta, do 0,1 segundo. Se o som se locomove
Se o som tem uma velocidade mais alta, por exemplo, na água, já está ali na ordem dos 600, 700 metros, vai depender muito da temperatura da água, da composição e tal. Então, vai em uma escala que vai de 300 a 1.000 e poucos metros por segundo 600 a 1.000 e poucos metros por segundo na água. Então, imagina que está numa região que é 1.000 metros por segundo, só para facilitar. Se a água se move a 1.000 metros por segundo, para dar esse tempo de latência de 0,1, né, maior do que 0,1, a distância percorrida tem que ser de 100 metros. Então, você tem que estar no mínimo a 50 metros da fonte de reflexão para ouvir o eco dentro d'água, né? Saiu da água, o eco já muda, né? No ar é aproximadamente 17 metros e em outros materiais vai ser outras distâncias, tá bom? Tudo depende da velocidade no ar. Inclusive, eu acho que eu coloquei uma pergunta dessa justamente na atividade para vocês fazerem, né? Dizer qual é a distância que você precisaria estar em uma fonte de reflexão para ouvir o eco dentro d'água, tá bom? Por fim, falar aqui sobre as cordas vibrantes. Eu falei que eu ia acabar passando alguma coisinha, eu vou passar, né, que faltam 5 minutos, eu vou gastar uns 10 aqui, então vou passar uns 5 minutinhos. O que são as cordas vibrantes, né? As cordas vibrantes, basicamente, são fios que estão tensionados, ou seja, estão sendo puxados pelas pontas, e que são utilizados em vários instrumentos musicais, né? Eu tenho uma imagenzinha aqui que tem alguns, eu pensei que eram todos diferentes, mas para mim, quando eu olhei aqui, isso aqui é violão, isso é violão, isso é guitarra, isso é guitarra. Como é que eu acho que é guitarra, eu olho para essa pontinha maior aqui, é só isso. Então, para quem é músico, me desculpe, eu não sei diferenciar esses instrumentos musicais da tela, né? Eu sei que isso aqui é um violino, e esse aqui eu não sei o nome, mas eu já vi em vários lugares. O importante é, todos eles são instrumentos de corda. Instrumentos que você emite o som fazendo uma corda esticada a vibrar. Isso é o que a gente vai chamar de cordas vibrantes, né? Fios esticados pelas extremidades, sendo puxados com uma certa força. Tem uma guitarra de canhoto. Ah, é verdade, as guitarras parecem faladas diferentes. Deve ser. Eu não sabe, esse penúltimo, é? É o quê? O que o senhor acha? Esse penúltimo, é? Eu acho que é um bandolim que início falou aí. Esse aqui, que é circular, o penúltimo. Eu não sei. É um bandolim? Aí, para quem conhece, tá bom. Isso aqui eu acho que é um violino, ou um violoncelo, não sei o tamanho dessa coisa. Acho que um violoncelo é aquele que é grandão, né? E o violino é o que é menorzinho. Um dos dois. A imagem aqui não tem escala, né? Então não dá para saber se isso aqui é pequeno ou grande, tá bom? Mas, por que eu escolhi falar das cordas vibrantes? Bem, eu acho que as cordas vibrantes são dos aparelhos de produção de som que a gente estuda na acústica, talvez sejam os mais simples de entender. Como o nosso tempo está curtinho, né? Então foi por isso que eu optei por eles. O que as cordas vibrantes basicamente trazem de especial? É que o som, a forma como o som é produzido nas cordas vibrantes está relacionado diretamente com o fato de que nem todo o comprimento de onda consegue se propagar numa corda vibrante. Isso é, quando você amarra as pontas de uma corda e coloca essas pontas sob uma certa tensão aqui, ó, T, ou seja, quando está esticando a corda, você não consegue fazer ela aparecer nessa corda ondas de qualquer comprimento de onda. Por que não consegue fazer? Imagina aqui, vou fazer um desenho típico de um pedaço de uma onda. Você tem aqui tanto a crista quanto o vale. Fazer a linha aqui horizontal, que seria representaria a parte da onda que não está, da corda, né, que não está vibrando. Quando a corda está presa por essas extremidades, quer dizer que nessas duas pontas aqui, você só pode estar ou nesse ponto da onda, ou nesse ponto da onda, ou nesse ponto da onda. Porque esse ponto não consegue vibrar. Ele não pode sair do lugar, porque ele está preso. Então, a onda não consegue ter uma crista nesse pedaço aqui, nem nesse pedaço aqui. Nem uma crista, nem um vale, nem qualquer outra coisa que não seja esse ponto aqui, que a gente chama de nó, em geral. Então, nessa corda específica aqui, eu posso colocar esse pedaço de onda aqui, que vem daqui até aqui, que é metade do comprimento de onda. Então, eu posso botar meio comprimento de onda nessa corda. Só posso colocar meio comprimento de onda? Não, eu posso colocar
um comprimento de onda inteiro, ou duas metades de um comprimento de onda, desde que esse comprimento de onda seja tal que duas metades dele dê o comprimento da corda. Eu tenho outras maneiras. Eu posso colocar 3 metades, eu posso colocar 4 metades, mas o que eu tenho que garantir sempre é que a quantidade de meios comprimentos de onda que eu coloquei somados tem que dar o comprimento da corda, porque não pode sobrar um pedaço da corda sobrando. Então, numa onda sonora, rapidinho. O senhor caiu? Não, voltei. Saí rapidinho aqui para fazer um negócio. Tô de volta. O que eu estava falando o que eu tenho que garantir é que dentro desse comprimento da corda tenha algum múltiplo de meio comprimento de onda. Vejam aqui. No primeiro cabe 1 vezes metade do comprimento de onda. No segundo aqui, cabe 2 vezes metade de um outro comprimento de onda. Aqui cabem 3 metades de outro comprimento de onda, e assim por diante. 4 metades de um quarto comprimento de onda, e aí eu pergunto para vocês, e se eu quisesse colocar N metades de comprimento de onda? Eu teria N vezes lambda N sobre 2, e isso tem que ser igual ao L. Bom, essa é a generalização aqui dos comprimentos de onda que cabem. Cada comprimento de onda desse vai estar relacionado com uma frequência permitida. Lembra daquela relaçãozinha, né? V igual a lambda F. Se eu estou com a mesma corda, a velocidade é a mesma. Então, cada vez que eu trocar o lambda, eu troco o F. Então, para cada comprimento de onda permitido, eu tenho uma onda com uma frequência diferente permitida, tá bom? Cada uma dessas frequências, só para dar um nome, são chamadas de modos de vibração, ou de harmônicos. O pessoal na música usa muito o termo harmônico, dentro da física é equivalente, harmônico ou modo, tá bom? Modo de vibração, harmônico da vibração, exatamente a mesma coisa. Dentro dessa classificação aqui, que eu coloquei uma metade do comprimento de onda, 2 metades, 3 metades, 4 metades, se eu fizer pegar aquela expressão genérica, né, N vezes lambda N sobre 2 igual a L, e eu isolar esse carinha aqui, ó, o lambda N, para saber quais são os comprimentos de onda que dá. Tá? Os comprimentos de onda que dá para botar 2L sobre N. O que isso está querendo dizer? Quer dizer o seguinte, digamos que você queira tem uma corda de comprimento L igual a 1 metro. Que comprimentos de onda podem se propagar nessa corda? Bem, se ela tem 1 metro, o primeiro comprimento de onda que dá para propagar é 2 vezes 1 sobre 1. 2 metros. Dá para colocar uma onda de 2 metros nessa corda. Qual é o próximo comprimento de onda? Lambda 2. É 2 vezes 1 sobre 2. Então, 1 metro. Dá para colocar uma de 2 metros, dá para colocar uma de 1 metro. Dá para colocar uma onda de 1,5 metro de comprimento de onda? Não dá. Nessa corda, do jeito que ela está, não cabe uma onda de 1,5 metro. Então, essa frequência não é emitida pela corda. Então, essa frequência não é emitida por exemplo, aquela corda específica do violão. Se você quiser emitir uma certa frequência específica, e aí a gente pode relacionar esse comprimento de onda aqui com a frequência usando a relação, né, V igual a lambda F, né? Então, pega o lambda e isola aqui, ele é V sobre F, joga nessa expressão aqui, e aí você pode isolar o novo F. O F é esse carinha aqui, ó, NV sobre 2L. É só substituir aqui, ó, V sobre F igual, e aí é Fn, né, porque vai variando, igual a 2L sobre N. Aí quando trazer o N multiplicando e o 2L dividindo, chega nessa expressão aqui. Essas são as frequências permitidas para a corda. E esse Vzinho que apareceu é a velocidade de propagação na corda. Num dos vídeos que eu coloquei para vocês, tem explicando que esse V aqui, ó, uma corda esticada, ele é raiz da tensão sobre
a densidade linear da corda. E quando a gente arrocha a corda, ela não sobe alguns centavos, não, sobe. É o que eu vou falar agora. Quando uma pessoa está tentando afinar, por exemplo, um violão, está querendo fazer com que as cordas emitam, quando elas estão soltas, uma frequência específica, o que ele faz? Ele aperta ou afrouxa um parafusozinho que fica lá na cabeça do violão. Eu não sei o nome dos negócios. O único nome de coisa de violão que eu lembro é corda e traste. Só lembro disso. O resto eu não sei não. Qual é o nome? Então, naqueles parafusozinhos que o cara gira, lá, o que ele faz? Ele muda essa tensão aqui, ó. No que ele muda a tensão, ele muda a velocidade. E aí, bem, se eu mudo a velocidade, eu mudo as frequências que são emitidas. Então, afinar um violão basicamente significa ajustar a tensão nas cordas para que cada uma delas emita como modo fundamental uma frequência específica. E quem toca, quem ouve bem, quem tem um ouvido absoluto para as notas, consegue mexerzinho, né? As notas que limitam são os trastes. Os trastes são aqueles pedacinhos de madeira que ficam nos braços do violão, que são usados para apoiar as cordas, né, quando você quer mudar. Porque essa é outra maneira. Estou dizendo assim, o violão ele é produzido para que as extremidades deles estejam sob uma certa tensão para emitir uma frequência. Quer dizer que só dá para emitir aquelas frequências? Não, você pode emitir um conjunto muito grande de frequências. Mudando o quê? Para afinar o músico, ele mexe nessa velocidade aqui, ajustando a tensão, e na hora que ele está tocando, ele não vai ficar mexendo lá nos parafusozinhos, cada vez que ele tiver que emitir uma nota diferente. O que é que ele faz? Ele mexe no comprimento da corda. Mexe aqui no L. Então, deixa eu voltar aqui na imagem do violão. Vou mostrar, tem aqui o violão e a corda está presa aqui, nesse pontinho, e aqui embaixo. Se ele quiser fazer com que emita uma frequência diferente da frequência que cabe nessa corda com esse tamanho, ele põe o dedo em algum desses trastes aqui, ó. E, meu Deus, que falando desse jeito, quem não entende o que é traste vai pensar que eu estou falando mal das pecinhas, né? Mas ele põe o dedo em algum desses carinhas aqui e diminui o tamanho da corda. Nesse caso, os trastes servem para alguma coisa, né? No dia a dia a gente usa traste para algo que não serve para nada, e esses trastes aqui, eles têm funcionalidade, tá bom? Então, são maneiras como o músico se aproveita dessa relação aqui entre a frequência, a velocidade e o comprimento de onda, tanto para afinar o violão, usando a mudança na tensão, quanto as frequências que ele emite quando a corda bota para vibrar, mudando o comprimento dessa corda, tá certo? Com isso, deu tempo, encerramos a aula de hoje. Perdão aí pelos 7 minutos que eu peguei de vocês aí. Vou manter aqui as anotações para mandar para vocês. Vou encerrar a gravação.